Vamos falar agora sobre pesquisas de avaliação do governo Lula. Tiveram 3 nessa semana e pelo terceiro dia seguido uma pesquisa mostrou uma queda na avaliação do governo Lula 3. Segundo o levantamento divulgado hoje, feito pelo IPEC, o número de brasileiros que considera a gestão de Lula ótima ou boa caiu 5 pontos percentuais nos últimos 3 meses. Foi em dezembro 38%, que consideravam o trabalho do governo ótimo ou bom, e agora esse número é de 33%, que tem essa percepção de uma avaliação positiva. Os que achavam a gestão regular somavam 30% e agora são 33%. Já aqueles que avaliam a gestão atual como ruim ou péssima subiu de 30% para 32%. Não sabem ou não responderam, eram 2%, passaram para 3% dos entrevistados. Importante dizermos que foram ouvidas 2.000 pessoas entre o dia 1º e 5 de março. E a margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Favete, terceira pesquisa, no terceiro dia seguido, mostrando um crescimento da desaprovação. A que você atribui esse mesmo cenário, né? É um cenário do governo Lula. Agora, talvez o pior momento, não é um horror ali, os dados todos, mas a boca do jacaré abrindo para uma desaprovação sendo maior que a aprovação. Olha, eu não tenho receio nenhum em dizer que o governo ficou surpreso quando saiu a primeira, que foi a da Genial Quest. Eu acho que todos aqui, vocês que têm suas fontes no governo, eu queria ser uma mosquinha só para ficar vendo vocês conversando com o pessoal do governo, que eles tomaram um susto. Eu acho que, em virtude do manancial de notícias que vinha tendo da equipe econômica, a primeira pesquisa que sai, depois vem a segunda e agora a terceira, a primeira especialmente foi aquele susto. Mas se você pegar assim, os gráficos de FHC1, só os primeiros mandatos, né? FHC1, Lula 1, Dilma 1, Bolsonaro 1, o que a gente tem, na verdade, é que não está tão ruim assim, para o presidente Lula nesse momento agora. Porém, o que é ruim, comparado com os outros, é que no gráfico de Fernando Henrique, por exemplo, a negatividade do governo, ela trava no segundo, terceiro mês e continua um platô até o 14º mês, né? Ao passo que há uma certa melhoria na positividade, depois tem uma pequena queda. Já no governo Lula 1, é o mais próximo do que a gente tem agora. Há uma negatividade constante subindo, só que em menor grau, o gráfico não é empinado, e há também uma queda, e o gráfico até um pouco empinado no Lula 1. A diferença para agora é que no Lula 1, Lula começa com uma aprovação acima de 60%. Né? E agora já ele começa uma aprovação ali menor do que isso. E a negatividade, aqueles que acreditam que o governo é ruim ou péssimo, em Lula 1, começa abaixo de 20%. E agora não, ela já começa num patamar maior. Portanto, se nós colocarmos os gráficos todos de lado de todos os governos, o Lula 3 é muito parecido com o Lula 1. Porém, a grande diferença é a gordura. O Lula 3 não tem tanta gordura para queimar como tinha o Lula 1. E o que mais me impressiona, isso você me perguntou, Caio, o que mais me impressiona são duas coisas. A primeira delas, um aumento, especialmente no IPEC de hoje, um aumento da popularidade de Lula acima de 5 salários mínimos. Ele sai de 32 para 40. Isso é, de certa forma, impressionante. E o outro impressionante é a queda no até 2 salários mínimos. Isso também é impressionante, né? Enfim, se pegarmos as 3 pesquisas, a quantidade de jovens frustrados para com o governo também é de se levar em conta. Eu não creio, contudo, que quem está sendo puxado a orelha, meu pai dizia puxar a orelha, essa é uma expressão que significa chamar a atenção. Eu não acredito que quem está sendo puxado a orelha é a equipe econômica, que seria, enfim, o mais óbvio para quem está de fora olhar os números, não, vão puxar a orelha da equipe econômica. Eu acho que não, ao contrário, né? Eu acho que a equipe econômica vem entregando aquilo que vem, de certa forma, tentando prometer. Por outro lado, me parece, quando a gente pega o número de jovens que caíram, até 2 salários mínimos que caíram, e mulheres que caíram, eu acho que a questão da comunicação talvez seja o ponto, o ponto central
da puxada de orelha agora do governo sobre o que está acontecendo. E daqui a pouco a gente volta a comentar um outro assunto, eu acho, que é especialmente essa questão dos evangélicos, que também não é simples e fácil de ler as pesquisas, porque ela se coaduna com renda, ela se coaduna bastante com renda. Acho que não dá para cravar que os evangélicos puxam aí uma queda em virtude das falas do presidente Lula em relação a Israel, como sugere a pesquisa Quest, porque se você atravessa os dados, o componente renda ele é presente e constante nas 3 pesquisas. E aí tem uma situação muito interessante da falta de comunicação com o governo, por exemplo, em relação ao Uber, né? Hoje já saiu também uma que o profissional de Uber ele se acha menos trabalhador e muito mais empreendedor. E, portanto, medidas que tratam o Uber como trabalhador tendem a ter uma comunicação difícil mesmo. Ô Favete, eu tenho a minha leitura, pelo menos a minha tese dessas pesquisas dessa semana, é que há uma desconexão das agendas principais de Brasília e do Palácio do Planalto em relação às demandas reais ali da sociedade. Eu vou colocar primeiro, todas as pesquisas, né, apontam criminalidade e segurança pública, isso já há muito tempo, e o presidente Lula falando de Israel, por exemplo. Né? E também, se a gente pegar a pasta responsável por segurança pública e criminalidade, qual que é a história dela nesses meses? Né? A gente está falando da grande preocupação do brasileiro, crime. O que aconteceu na pasta responsável por crime desde o começo do governo? Primeira metade, vamos dizer assim, caça Bolsonaro e bolsonaristas. Depois entrou numa segunda fase, que era uma transição, porque o ministro da Justiça ia virar o ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso demorou. E o crime rolando no país. E depois que ele mudou, o Lewandowski assumiu, o responsável pela segurança pública demorou mais de um mês para assumir. E enquanto isso, a gente numa agenda muito Israel. Mas é a minha percepção, tá, Favete? E eu tenho ali também... Eu só quero pontuar a sua percepção, cara, numa questão muito simples. É que, tradicionalmente, as pesquisas nos mostram, os dados que a gente tem, é que o eleitor, ele sabe, de certa forma, que segurança pública é uma questão muito mais para o governo subnacional, em virtude das PMs e das polícias civis, do que do governo central. Logo, nós temos que buscar entender como isso caiu no colo do governo central. Né? Acho que, derivado da sua questão, derivado da sua inferência, há um problema difícil de solução para o governo. Como isso foi cair no colo do governo central? Daniel Rittner. Caio, além da deterioração dos números para o governo mais gerais, eu acho que a gente tem que botar ali um foco, uma lupa em alguns estratos do eleitorado em que houve uma queda da avaliação positiva, porque são segmentos do eleitorado mais identificados com o voto em Lula em 2022. Houve uma queda entre moradores da região Nordeste, quem tem renda familiar de até um salário mínimo, o Favete está lembrando, está até extrapolando um pouco mais, levando para 2 salários mínimos, mulheres e até quem declara ter votado em Lula em 2022. Houve uma queda na aprovação dos índices do governo. Então, esse eleitorado é muito importante para Lula. E aí você teve uma retração dos indicadores. Me parece, eu tenho um mantra sempre de que quando um grupo, um governo, uma empresa, quem quer que seja, diz que o problema é de comunicação, é justamente porque o problema não é de comunicação, é de todas as outras coisas que não de comunicação. O governo, nos últimos 30 dias, colheu uma série de desgastes. A gente disse isso ontem. E é um terceiro dia consecutivo aqui de pesquisas negativas, não é problema repetir. Fuga inédita numa penitenciária de segurança máxima em Mossoró. Alguns reveses na Lava Jato que atiçam o sentimento de impunidade no que se refere à corrupção. Surto de dengue no país e declarações desastradas de Lula em política externa. Israel e Venezuela. Tudo isso se soma para uma avaliação mais negativa do governo, justamente porque você não teve nenhuma grande novidade nos últimos 3 meses que justifique um otimismo. Não teve nenhuma grande crise, não teve nenhuma grande novidade positiva. E é um governo que nunca teve
uma lua de mel clássica com a população. É um governo que se beneficiou principalmente da rejeição ao governo anterior. E por isso, na ausência de uma grande lua de mel, precisa entregar, precisa continuar fazendo entregas. Entregou no primeiro ano no sentido de resgatar grandes bandeiras sociais que tem uma chegada na ponta do eleitorado. É o Minha Casa Minha Vida, é PAC, é Bolsa Família, é reajuste na merenda escolar, tudo isso fala na ponta. Mas isso parou de acontecer. Não tem mais nenhum grande programa ali para ser anunciado. Então é por isso, na minha visão, que o governo colhe um aumento na sua avaliação negativa. Thaís, economia explica alguma coisa? A economia disso? explica uma parte, né? A inflação de alimentos no domicílio, arroz, feijão, batata, subiu muito na comparação com o comportamento da inflação dos alimentos, por exemplo, 2022, começo de 2023, em que houve deflação, né? E isso é uma coisa que tira o humor do cidadão. Tem que pagar mais caro pela comida que faz em casa. E é um preço que afeta muito a população, aquela população de mais baixa renda, em que o orçamento para o alimento tem um peso relevante, ou o gasto com alimento tem um peso relevante no orçamento. Então, acho que tem um pouco disso. Agora, misturando isso tudo, mais essa questão econômica. Ontem, por exemplo, a gente se surpreendeu aqui com o fato da percepção sobre o emprego ter piorado. Então, talvez seja uma percepção geral de país que dá ao cidadão a sensação de que ele está mal empregado. Não sei, a gente vai ter que esperar um pouco mais. Essas três pesquisas, apesar da Quest ter mostrado uma tendência mais contundente do que as outras, hoje essa da IPEC, por exemplo, o movimento foi o mesmo, mas uma intensidade diferente, eu acho que a gente vai ter que esperar mais 2, 3 meses para entender o que ficou na memória, né? Ou pelo menos o quanto o presidente Lula vai continuar repetindo daquilo que já foi identificado, que nós tratamos aqui como erro, né, dele, não de comunicação, mas de postura, e o quanto, por exemplo, o Fernando Haddad vai conseguir trazer de novidades. Agora, pelo menos, daqui a alguns dias a gente vai ter aquela primeira revisão, né, das receitas e despesas, o governo vai escapar de um corte de gastos muito forte. Então, é uma gestão fina ali, que ficou muito mais sensível, mas os próximos meses é que vão indicar se a porca torceu mesmo o rabo ou não. Favete, eu vou pedir para você ser breve, que nós estamos finalizando, mas o governo percebe, se preocupa, se incomoda com essas pesquisas? Você sentiu isso nas suas conversas aí em Brasília? Sem dúvida. Não, sem dúvida. Assim, vamos partir de uma premissa que no mundo polarizado, numa eleição que a gente teve com menos de, 2%, você ter 50% de aprovação também não é tão ruim. Mas, evidentemente, o governo tomou uma surpresa, não gostou do que aconteceu. Eu acho que o que foi trazido agora à mesa, a carestia, a vida está mais cara, né? Isso dá uma frustração, evidentemente, até quem votou no Lula. A união enfim, a união das esquerdas, né, ela, de certa forma, tem que brigar com a frente ampla, isso esfacela um pouco o governo, porque a esquerda fica brigando com a frente ampla o tempo todo. Por outro lado, a união da oposição está muito mais fácil. E, por fim, essa questão de que eu falei, de que eu acho que o governo, em primeiro lugar, vai tentar ver a comunicação, na qual houve uma discordância efetiva na mesa, eu não jogaria de tão fora. Quer dizer, é óbvio que é o senso comum, e o Daniel já levantou, quando todo mundo fala que o problema de comunicação, porque o problema de comunicação não é. Esse né, evidentemente. Porém, eu só quero trazer um dado aqui. Quando o Lula vetou, o presidente Lula vetou o Marco Civil das Garantias no ponto da busca e apreensão por cartórios, por atividade extrajudicial, o Ministério da Fazenda era a favor da sanção, não contra a sanção. O Lula basicamente vetou por um motivo simples, o Uber, né? Isso, enfim, e não foi usado. Quer dizer, em nenhum momento isso foi replicado para o motorista de Uber, né? Então, você veja, o que eu quero dizer como comunicação, talvez, e eu não sou do governo nem contra, mas o que eu acho que há é uma falta do apoiador do governo, da teia social de apoio ao governo, do que dizer. E aí vem aquilo que o Daniel falou.
que vai entregar? Quais são as políticas públicas entregáveis? Né? Esse é um governo de políticas públicas. Como é um governo de políticas públicas, precisa entregar políticas públicas. E para entregar políticas públicas, eu acho que falta aí, pelo menos, o seu apoiador social conhecer quais são as políticas públicas. Ou elas não têm, ou elas não existem, né? Ou ele não tá chegando nessa ponta do apoiador social do governo, que também está no WhatsApp, que também está na internet, etc., de como defender o governo. E é evidente que, no aspecto jovens, a pesquisa mostra exatamente isso, que é essa queda pesada que o governo teve e está preocupado, sem dúvida alguma. Favete, eu ouvi bastante também sobre comunicação do governo, muitos problemas de comunicação, o caso do Uber também, petistas inclusive me relataram ontem e hoje essa questão de comunicar mal, questão do surto da dengue também, de comunicar mal, por exemplo, me deram um exemplo de anunciar vacinas quando não tem vacina para todo mundo, porque não existem vacinas para todo mundo no mundo, né? Mas de fato bate também com o que eu ouvi. Eu preciso realmente encerrar, Favete. Eu te agradeço muito a sua presença aqui. Me desculpe, a gente tem uma grade aqui para cumprir. Mas volte sempre. Foi muito legal ter você conosco aqui pela primeira vez, acho, aqui no WW. Volte mais vezes. O Rafael Favete é presidente da Fato Inteligência Política. Muito obrigado. Muito obrigado ao Daniel Hitchner, nosso super diretor em Brasília. Thaís Herédia, minha amigona, analista de economia, apresentadora aqui da CNN.